Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é bom estar aqui com vocês, mais uma semaninha, mais um dia, podendo aprender um pouquinho do amor de Jesus, podendo aprender um pouquinho da palavra dele. E hoje, como vocês já viram, o medo não te protege. O medo te impede de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei que durante toda a nossa vida nós sempre ouvimos falar que o medo é um sentimento bom, porque é um sentimento que nos protege, é um sentimento que nos impede de sofrer acidentes, é um sentimento que nos impede de sofrer desilusões, porque quando nós temos medo, nós não arriscamos, nós não avançamos. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. A palavra do Senhor, em nenhum momento, ela fala do medo como algo bom, como algo que tenha vindo de Deus. O medo, ele não é de Deus. E aqui na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 15, diz assim: porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Não é só nesse versículo, não é só no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós podemos encontrar vários personagens bíblicos em que o Senhor fala: não tenha medo. Josué, Jeremias, Gideão, sempre o Senhor diz: não tenha medo, seja corajoso, fui eu que te escolhi, fui eu que te chamei. Mas o mundo insiste em nos dizer que nós devemos ter medo, que nós devemos sim parar e não avançar. Mas o Senhor diz assim: avance, confie em mim. Talvez a figura que devia te passar segurança, que devia te ensinar a não ter medo, que deveria te ensinar a ser corajoso, não o fez. Talvez essa figura paterna ou materna, pelo contrário, ela te ensinou a ser medroso, ela te ensinou a ser inseguro. Talvez as palavras que ela lançou para você foi algo que te fez hoje ser uma pessoa que tem tanto medo e que tem tanto receio de arriscar. Às vezes em pequenas decisões que você tem que tomar, algo que não é tão grandioso, algo que para algumas pessoas é tão fácil, mas para você é tão difícil e você tem tanto medo. E às vezes você até pode olhar e dizer assim: por que isso para mim é tão difícil? E isso talvez é reflexo de alguém que lá atrás te incentivou a ter medo e não te impulsionou a arriscar. Mas a palavra do Senhor nos diz que nós temos que ser corajosos. E você até pode dizer assim: Kézia, mas para mim é tão difícil enfrentar o meu medo. Para mim é tão difícil eu olhar para frente e acreditar que as coisas vão acontecer de uma forma boa. Para mim é tão difícil acreditar que Deus tem o melhor para mim, porque eu já sofri tanto e eu tenho tanto medo de sofrer de novo. Mas quando nós buscamos nas Escrituras, quando nós olhamos a palavra do Senhor e quando nós vemos que aqui nós fomos adotados por Ele, nós somos chamados filhos de Deus, e se Ele é o Rei do Universo, se Ele é o dono do mundo e se Ele é o nosso Pai, porque nós fomos adotados por Ele, por que nós temos que continuar a ter medo? Por que nós temos que continuar a temer? O sentimento do medo é algo contrário à fé, e a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E se nós continuarmos vivendo escravos do medo, nós não conseguiremos agradar a Deus. Nós não conseguiremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vontade de Deus que é boa para nós, é algo que Ele escreveu, que Ele determinou para mim e para você, mas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar e desfrutar, porque nós continuamos escravos do medo. Nós não entendemos que nós fomos adotados pelo Pai, pelo Abba, por Deus. Hoje o Senhor está dizendo assim para você: esse sentimento de medo não fui eu que coloquei em você. Talvez foram figuras lá no passado que te incentivaram a ser essa pessoa medrosa, a ter esse sentimento de covardia. Mas o Senhor, através da palavra dele, Ele diz: não tenha medo, seja corajoso. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi.
Por isso, avance, olhe para frente. O nosso alvo é lá na frente. Nós não temos que parar, nós não temos que paralisar lá no passado. Nós não temos que olhar para nosso passado e dizer assim: eu serei uma pessoa que terei medo para o resto da minha vida. Eu não fui uma pessoa impulsionada a ser corajosa. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que entender que nós somos filhos de Deus. E se nós no passado não tivemos alguém que nos impulsionou a ser corajoso, o Senhor hoje está dizendo para você: não seja escravo do medo, seja corajoso. Às vezes você está com medo da exposição que Deus está querendo colocar você. Às vezes você está com medo das desilusões que você pode sofrer no futuro, porque você já sofreu lá no passado. Mas a fé é a convicção daquilo que nós não conseguimos ver, mas que nós vamos acreditar. Por isso, se até hoje o sentimento do medo ele tem te acompanhado, eu quero que você determine aí na sua casa, que você diga assim: Senhor, eu acredito que eu fui adotado por ti pela fé. Eu acredito que eu sou teu filho, que eu sou tua filha e que eu não serei mais escravo do medo. O medo não irá mais me paralisar. O medo não irá mais me aterrorizar. Eu irei confiar em ti e eu irei avançar para o meu alvo, que é o Senhor. Que o medo não te paralise, que ele não faça você ser uma pessoa ansiosa, que ele não faça você ter ataques de pânico, mas que o Senhor te dê coragem para acreditar e confiar naquilo que ele tem para você. Que Deus abençoe vocês, que essa semana seja uma semana de bênção e que cada dia você venha vencer os seus medos, porque este é o plano de Deus para a tua vida. Beijinhos para vocês, nos encontramos na próxima semana. Coloquem like, comentem bastante se esse vídeo falou no vosso coração, se foi uma palavra que edificou a sua vida, deixem o seu comentário aqui. Eu amo ver o comentário de vocês. Partilhem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e que assim como eu e você, eles possam vencer os medos e que eles venham viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tchau! Até semana que vem, se Deus quiser.